Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Lembrando que tudo que eu ensino aqui você encontra com riqueza de detalhes dos nossos módulos, que são livros como este que eu tenho em minhas mãos. Cada livro contém 4 matérias. São 5 módulos para o básico, portanto, 20 matérias que você desenvolve no período de um ano. As atividades, os exercícios estão todos aqui, você faz em casa, aí no conforto do seu lar. Envia para a gente, o envio pode ser por e-mail, pode ser pelo correio, como você preferir. Enviando todas as atividades, em um ano você recebe aí também na sua casa o seu diploma. Olha que bonito o nosso diploma. Vai receber também um histórico escolar com as 20 matérias relacionadas. E quando você faz a matrícula, importante, não tem taxa de matrícula, viu? E quando faz a matrícula, pode solicitar a sua carteirinha de estudante. Com ela você pode comprar livros com desconto, participar de eventos culturais. É uma bênção ter essa carteirinha. Outra coisa importante é que toda segunda-feira eu estou colocando aí no meu canal para você uma aula de bibliologia, terça teologia sistemática, quarta história dos hebreus, que é a matéria de hoje, quinta história da igreja e sexta apologética, tá bom? Mas chega de moleza, vamos trabalhar? História dos hebreus. Nós estudamos na aula passada, nós aprendemos a distribuição das tribos de Israel. Lembra que nós desenhamos, está lá na aula de geografia. Se você perdeu, faça aquela aula, faça com os filhos, com os netos. Todos podem aprender a palavra de Deus, não tem limite de idade. Mas hoje nós vamos voltar para a história, nós vamos agora para o período teocrático da história, porque nós estudamos os 5 primeiros livros da Bíblia, estudamos a vida de Moisés, depois o sucessor dele, Josué, e agora vem o livro de Juízes, que nós chamamos período teocrático. Por quê? Tel, no grego, quer dizer Deus. Cracia, governo. Então, o governo de Deus, o próprio Deus governava o povo, governava as tribos. Mas o que acontece? Quando eles conquistaram a terra, realmente a terra era uma bênção. Era uma bênção, manava leite e mel, uma terra abençoada. Porém, eles não exterminaram, não mataram, não expulsaram todos os inimigos. Não, eles preferiram até escravizar os inimigos, os que habitavam na terra de Canaã. Aí você vai falar assim: mas por que que Deus, né, mandou destruir aquele povo? Olha, Deus deu um prazo, hein? Um prazo para que eles se arrependessem. Não é assim não. Só que a paciência de Deus tem limite. Você sabia que a paciência de Deus tem limite? Sabe qual era a prática daqueles povos, aqueles cananeus, aqueles que moravam ali? Sacrificavam os seus próprios filhos. Sacrifício humano. Era terrível o culto deles, envolvia prostituição, sacrifício humano, idolatria, coisa terrível. Mas mesmo assim Deus deu um prazo de, olha, 400 anos para que eles se arrependessem, mas eles não se arrependeram. Então chegou uma hora que Deus agiu. A paciência de Deus tem limite, importante é aprender isso aí. E se você quiser saber sobre os cananeus, acesse o nosso site, o www.cp.com.br, tem matérias lá explicando como viviam esses povos na idolatria e nesses cultos aí que Deus, a abominação, né? Deus o livre, meu Deus, leia para você ver. Mas vamos em frente aqui. Mas o que acontece? O povo de Deus, agora como a terra, tranquilo, foi, vamos dizer assim, usar o termo, relaxando. Relaxando, porque acomodou. Isso pode acontecer com o crente também. Já havia acontecer isso. A pessoa começa a ser abençoada na igreja, está lá na escrava das drogas, escrava dos vícios, aí vem para a igreja, Jesus liberta, restaura a pessoa. Mas com o tempo a pessoa pode esfriar e relaxar. Aí vem de novo o inimigo. É o que acontecia com esse povo. Então olha aí um slide aí da tribo de Benjamim. Olha aí na tela aí. Então a tribo de Benjamim, ela foi oprimida.
Deus permitia que os inimigos se levantassem contra a tribo. Então os moabitas, amonitas e amalequitas se levantaram para oprimir os moradores da tribo, vamos dizer, do estado de Benjamim. E sofreram uma opressão 18 anos. Mas daí eles buscaram a misericórdia de Deus e Deus levantou um juiz, Eude. Ele era canhoto, sabia? Eude era canhoto. Deus usa os canhotos também. Olha que bênção. Então Deus levantou esse juiz e durante 80 anos eles ficaram em liberdade. O juiz ficava julgando o povo até morrer. Olha que interessante, né? Depois, olha outro slide aí. Débora, que era da tribo de Efraim, e Baraque, que era da tribo de Naphtali. Então eles foram oprimidos pelos cananeus com 20 anos de opressão. Olha aí, ó. Por quê? Porque relaxaram. Aí Deus permitia que o inimigo oprimisse. E aí foram buscar Deus, foram pedir misericórdia de Deus, como fez a tribo de Benjamim. Aí Deus levantou, né, uma juíza e um juiz. Olha aí Deus também não fazendo a acepção de pessoas, né? Levantou a juíza Débora e o juiz Baraque. E eles ficaram então julgando durante 40 anos, o povo ficou na paz. Vamos ver mais um? Lembra do Gideão? Já viu a história do Gideão? Está no livro de Juízes, então. Ele era da tribo de Manassés e eles estavam sendo oprimidos pelos midianitas e amalequitas. Olha aí, ó. Ficaram oprimidos, sendo oprimidos 7 anos. Aí ele buscou a Deus, o povo buscou a Deus, pediu misericórdia, então Deus levanta um juiz, um libertador. Nesse caso aqui, Gideão, que libertou o povo e depois ficou julgando 40 anos. Olha que coisa interessante. Vamos para mais um? Jefté. Olha aí, ele era da tribo de Manassés. E eles estavam sendo oprimidos pelos amonitas. Então podia ter um povo oprimido no norte, um povo oprimido no centro, no sul, vários opressores simultaneamente. Então Deus levantava o libertador quando o povo pedia misericórdia. Nesse caso, Deus levantou Jefté, depois de uma opressão de 18 anos. Aí eles ficaram livres, período de paz, 6 anos, tá bom? Ah, Sansão, quem já não viu falar a história de Sansão? Ele era da tribo de Dan e o povo estava sendo oprimido pelos filisteus. Lembra dos filisteus? Então, ficaram sendo oprimidos pelos filisteus 40 anos. Aí Deus levantou Sansão, eles viveram 20 anos de paz, né, tendo Sansão como juiz. Então veja, mas como que a gente sabe tudo isso daí? É só ler o livro de Juízes. Só ler o livro de Juízes. Olha, você vai na Bíblia, Josué é o 6º livro, Juízes é o 7º livro, tá? Então, se você ler o livro de Juízes, você vai ver todo esse tempo aí, esses anos que eu falei de opressão e estes anos de livramento, estão todos registrados aqui no livro de Juízes, tá? Então, o que é o livro dos Juízes? Eles não tinham rei, eles não tinham governante. Deus é que governava, daí a palavra que eu já disse, teocracia. Mas o povo ia entrando para o caminho da desobediência, Deus permitia que o opressor viesse, eles passavam a ser oprimidos, aí lembrava de Deus de novo, porque quando a pessoa está na luta, está passando aí um período difícil, a pessoa normalmente lembra de Deus de novo, e Deus é misericordioso, então Deus dava o livramento, tá bom? E, simultaneamente, ou contemporâneo do livro de Juízes, tem a história de Ruth. Depois, quando nós estudarmos em bibliologia, eu falo sobre Ruth, mas é importante você só aprender isso agora, que Ruth é contemporânea dos Juízes, do livro de Juízes, ou seja, ela viveu na mesma época, tá bom? E quando termina Ruth, aí vem o juiz de transição, no caso Samuel. Por que transição? Porque nós vamos sair do período teocrático, onde Deus governava, e nós vamos passar para a monarquia, porque o povo vai pedir para Deus um rei. Como o povo via que as outras nações tinham rei, então eles queriam um rei também. Mas sobre isso eu vou falar, mas não é hoje não, é na próxima aula, tá bom? Olha, mais informações, matérias, acesse o nosso site, o www.icp.com.br.
não tem custo algum. Tudo está lá no site para você. Indique para os seus amigos. Matérias sobre mais de 30 grupos religiosos. Tudo gratuito. Matérias sobre doutrina, missões, liderança, tá bom? Acesse lá o www.icp.com.br. Agora, para ganhar aquele desconto que pode chegar até 50%, é só enviar um e-mail para mim. Lembra do e-mail? teologia@icp.com.br, teologia@icp.com.br. Escreve lá que você gosta da aula, que você está assistindo, que você está aprendendo, que eu vou te dar um desconto. Pode também usar o WhatsApp, tá? É o 21 98622 3266. 21 98622 3266. A gente está recebendo bastante aí pedidos de curso por este número aí, tá? WhatsApp que a pessoa já manda uns até gravam áudio ou escreve alguma coisinha e já vai ser contemplado com desconto, ok? Tô indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.